Antes de nós começarmos de fato essa palavra, eu quero relembrar vocês que estão aqui nessa noite que nós estamos em meio a uma série. Uma série que se chama Tudo ou Nada com o Senhor. E esse já é o 4º episódio, são 5, né? São 5 palavras, 5 mensagens. E antes de nós começarmos de fato a falar o que o Senhor tem para nos entregar como uma porção nessa noite, eu quero relembrar um pouquinho com você o que Ele já falou ao longo desses dias. Porque se você parar para prestar atenção, você vai ver que o Senhor vem falando de forma complementativa ao longo desses dias. E não tem como você sair dessa série sem entregar tudo ao Senhor. No primeiro dia, o pastor Vinícius fala sobre entrega. Mas não é uma entrega parcial, não é uma entrega pela metade, é uma entrega por completo. E que quando entregamos por completo, vivemos por completo o que o Senhor tem. Já no segundo dia, eu falei sobre a importância de termos uma perspectiva alinhada com o que o Senhor diz. Porque se nós não estivermos com os olhos no lugar certo, não tem como entregarmos de forma completa. Já no terceiro dia, que foi na semana passada, o pastor Vinícius trouxe uma palavra sobre o perigo de se caminhar, andando no limite daquilo que te faz cair. O quanto nós devemos nos afastar desse lugar. E o que eu quero conversar com vocês nessa noite é sobre o quanto vocês estão dispostos a pagar um preço para ser verdadeiros discípulos de Jesus. Então eu quero que nesse momento você olhe para essa pessoa que está do seu lado. O pessoal pode pôr o telão para mim. Você olhe para ela e diga assim: qual evangelho você quer viver? Agora você olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim: você é discípulo ou é multidão? Sempre quis fazer isso. Gente, por que eu fiz essas perguntas? Porque é justamente sobre isso que nós vamos conversar. No reino de Deus, você pode escolher qual é o lugar que você vai pertencer. E cada lugar que você escolher vai ter um preço que vai precisar ser pago. Um lugar vai te custar mais do que o outro, obviamente. E você vai viver coisas dependendo do que você escolher. Então, o que nós escolhemos hoje? É ser discípulos ou fazer parte da multidão? Sabe que hoje à tarde eu estava ouvindo um podcast que falava que quando nós escolhemos, e trazendo um pouco para nossas vidas, para vocês entenderem o que eu quero conversar com vocês hoje, é que todo estilo de vida que você fizer, seja ele benéfico ou maléfico para você, você vai estar fazendo uma escolha e você vai precisar pagar um preço. Tem aquelas pessoas que vão para academia e querem ser fortes, que não é o meu caso. E querem ser fortes e ser bem definidas. Então o que vai acontecer? Elas vão pagar um preço maior. Vão ter uma dieta mais restritiva, vão precisar cuidar do sono. Enquanto quem decide ser um pouco mais gordinho também vai pagar um preço. Talvez a sua saúde vai te custar. Talvez a sua qualidade de vida um pouco mais à frente vai te custar. A questão é o que você deseja escolher. Então, ambas as situações nós vamos pagar um preço. Agora eu quero ler com vocês para nós começarmos Lucas no capítulo 14, no versículo 25. Olha o que diz aqui: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Vou ler novamente. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue,
não pode ser meu discípulo. E alguns versículos para frente, Jesus ainda fala: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que está acontecendo aqui é que Jesus está diante de uma grande multidão. E ele está falando para essas pessoas que dentre eles, não eram todos, mas dentre eles, existiriam homens que possuiriam essas características as quais ele falou. Então Jesus está atribuindo o que um discípulo precisa ter. E a primeira das características é que precisa amar a ele mais do que a tudo e mais do que a todos. E aqui muitos se chocam, porque como que eu vou abandonar ou não amar a minha mãe, o meu marido, o meu irmão e a minha irmã? Querido, se você não amar a Deus acima de tudo, você não consegue amar a eles da forma com que deveria. Por isso que nós precisamos amar ao Senhor primeiro, acima de todas as coisas. O segundo ponto é que Jesus fala que o seu discípulo precisa carregar a sua cruz. E cruz fala de vergonha. Cruz fala muitas vezes de humilhação. E o que mais não nos humilha mais do que uma situação difícil? Do que nos vermos com as mãos amarradas, não podendo fazer nada diante daquilo. É nesse momento que você decide carregar a sua cruz e entregar nas mãos do Senhor aquela situação. É isso que um discípulo faz. Já o terceiro ponto que ele fala é renunciar a tudo que tem. Em alguns outros textos, Jesus vai falar que também devemos negar a nós mesmos. Mas por que negar e por que renunciar? Porque talvez existam coisas que estão ocupando o lugar que Deus deveria ocupar na sua vida. E um discípulo não caminha se o Senhor não for o centro de todas as coisas. Então é isso que nós precisamos entender nessa noite, que são essas as meras, as pequenas características que Jesus diz que um discípulo precisa ter. Mas olha o que diz aqui. Eu quero falar com vocês sobre as diferenças, primeiramente, entre o discípulo e entre a multidão. Como nós acabamos de ler aqui, o discípulo paga um preço maior. O discípulo tem um custo maior, porque ele precisa negar a si mesmo, porque ele precisa tomar a sua cruz todos os dias. Então ao discípulo é atrelado um preço maior, mas ele segue Jesus não por aquilo que Jesus pode oferecer para ele, mas por quem Jesus representa ser na vida dele. É diferente, não é sobre o fazer, é sobre o ser. Enquanto a multidão somente se aproxima de Jesus por aquilo que ele pode oferecer, a multidão anseia por milagres, a multidão anseia por uma palavra profética, a multidão anseia por cura, porque é aquilo que vai satisfazer naquele momento. Mas a multidão não quer o preço, não quer o custo que um discípulo paga. Uma outra característica que diferencia os dois é que o discípulo, ele não se move se não for debaixo de um direcionamento de Deus, enquanto a multidão se vai para qualquer lugar porque ela age conforme ela mesma quer. Ela age conforme as suas opiniões. A multidão é cheia de achismos. E é isso que nós precisamos entender, qual é o lugar que nós estamos nos colocando. Qual é o papel que nós estamos assumindo. Porque o Senhor chamou todos nós de maneira igual, só que nem todos estão dispostos a pagar um preço. Só que o discípulo tem acesso a uma intimidade que a multidão não tem. O discípulo tem acesso a um lugar que a multidão não consegue estar. Então, como vocês podem perceber, os dois têm um preço. A vida do discípulo é marcada pela renúncia, pela entrega
e pela cruz que carrega todos os dias. Mas mesmo assim, a vida do discípulo é muito mais gratificante, é muito mais abençoada, é muito mais poderosa. Por quê? Porque ao negar a sua carne, ao negar a sua natureza, está recebendo todos os dias um DNA que não vem dessa terra, mas é um DNA que vem do céu. E por isso se difere dos demais, porque diminuindo a si mesmo, Cristo é exaltado na vida dele. Porque você olha para a vida dele e não vê mais ele, mas vê o Senhor. Enquanto a vida da multidão é marcada por um desfrutar de migalhas. Migalhas que são atreladas por meio de angústia, por meio de desespero, porque decidiram receber do Senhor apenas uma mísera porção de quem verdadeiramente podem receber. E a multidão se engana, porque estar recebendo milagres acredita que está sendo satisfeita, mas não. O milagre não é ruim, gente, o milagre é bom, mas quando ele não ocupa o nosso coração, a ponto de nós não querermos renunciar o que o Senhor nos pede. E por isso que a multidão se engana. Os discípulos vivem sim, de correção em correção, de uma renúncia marcada de outra renúncia. Mas aí, pastora, qual é a parte boa? Porque até agora é só difícil. Mas os discípulos recebem uma unção que não tem aqui. Os discípulos recebem uma autoridade que homem nenhum pode te entregar. E os discípulos recebem uma autorização do céu para serem levantados nesse tempo como canais do Senhor, para levantar outras pessoas, porque eles têm a essência daquele que os chamou. Enquanto a multidão vive de milagre em milagre, de conferência em conferência, de culto em culto, mas saem por essa porta vazios, porque não estão abrindo seu coração por completo para aquilo que Deus pode fazer na vida deles. E aí, eu quero perguntar para você: quem você decide ser nessa noite? Quem você decide ser a partir de hoje? Porque essa decisão pode mudar o curso da sua vida, essa decisão pode mudar o curso da sua história. E quando nós lemos anteriormente em Lucas que Jesus fala sobre a cruz que o discípulo precisa carregar, você precisa entender que é a cruz que te salva, que é a cruz que te limpa, que é a cruz que te redime, que é a cruz que te tira da condição de órfão para ser filho de Deus. Só que essa mesma cruz te chama para carregá-la todos os dias, para que você entenda que não é você, para que por nenhum mísero momento você ache que o dom que você recebeu é para você mesmo. É por isso que nós devemos carregar a nossa cruz, porque ela nos lembra de onde saímos e que não merecemos, mas porque fomos alcançados com graça, reconhecemos que essa cruz deve ser carregada todos os dias. Essa é a marca de um verdadeiro discípulo. A cruz te chama para uma vida íntima com Jesus. Os discípulos são aqueles que recebem uma missão. Os discípulos recebem um chamado específico da parte de Deus. E que por escolherem este lugar de renúncia, essa vida que é muito mais cara do que a vida da multidão, tem a oportunidade de se tornarem tudo que Deus escreveu que eles seriam. Queridos, a multidão, ela se alimenta de pães, de peixes. A multidão gosta quando tem multiplicação. A multidão gosta quando tem milagre. A multidão gosta quando tem cura. Mas é essa mesma multidão que grita: crucifica-o, crucifica-o.
Portanto, quando nós estivermos diante de situações que nós deveremos escolher entre Jesus e entre qualquer outra oportunidade que nesse momento aparentemente aparenta ser mais atrativa aos seus olhos, se você faz parte da multidão, você abraça o fácil e crucifica Jesus. Enquanto o discípulo decide crucificar a si mesmo e permanecer com Jesus, que escolha você está fazendo? Porque o nosso problema é que nós atrelamos a nossa vida às grandes escolhas, mas não esqueça que são as pequenas escolhas que te levam para os maiores erros que você pode cometer. É o tão famoso nada a ver, que te leva para lugares que você não deveria nunca ter pisado. Porque nós devemos entender que é em todas as coisas que nós somos chamados para ser discípulos. Então, queridos, talvez hoje você chegou aqui tendo uma mentalidade de multidão. Talvez hoje você chegou aqui preocupado com o que você ia receber nessa noite. Mas é muito melhor dar do que receber. E essa mentalidade que Deus quer mudar na sua vida hoje. Porque a partir do momento em que você entende que entregar é melhor, à medida que você entrega, Deus te recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Agora, queira que o Senhor te recompense, não o homem. Deseje amontoar tesouros no céu e não na terra. Porque no céu os tesouros que você amontoa não tem traça e nem ferrugem que possam corroer. Agora, o que nós temos escolhido? Nós precisamos entender que é tempo dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que é tempo dos verdadeiros discípulos serem levantados para que o evangelho volte à essência. De que sim, o evangelho é as boas novas. De que sim, você pode chegar da maneira que você está, mas é impossível permanecer dessa mesma forma se você realmente teve um encontro com o seu Pai. Então o evangelho é boas novas, mas o evangelho também é renúncia. Mas o evangelho também é cruz. E nós precisamos entender isso nessa noite. Não fui eu que disse isso. Não é o pastor Vinícius que está dizendo isso. Jesus disse isso inúmeras vezes. Que aqueles que gostariam de segui-lo deveriam negar a si mesmo, tomar a sua cruz e aí segui-lo. E aí você pensa, mas como eu vou fazer isso? Eu não consigo, sou limitado. Querido, Jesus não fala nada que você não possa cumprir. Porque não é com a força do seu braço, é com o Espírito Santo que está dentro de você. Por isso que não é um fardo. Por isso que para as pessoas é loucura. Por isso que você não pode medir o tamanho da sua entrega mediante o que as pessoas dizem para você. Porque elas não vão entender o nível de obediência que você se colocou com Deus. Elas não vão entender o que Deus te prometeu no secreto. Por isso que você tem que parar de medir a sua entrega mediante o que as pessoas esperam de você. Um discípulo se satisfaz com o que o Senhor diz sobre ele e não com o que as pessoas falam. Nós devemos parar de negociar princípios para nos encaixar em lugares que nunca fomos chamados para estar. Nós devemos parar de negociar a essência do evangelho por olharmos para os bens materiais. Nós precisamos entender que devemos renunciar tudo, porque quando renunciamos tudo, não há problema em termos o melhor dessa terra. Muito pelo contrário, o Senhor é o principal que quer nos abençoar, quando o seu coração não estiver lá. Queridos, a intimidade com Jesus, a caminhada lado ao ldo com Ele, o monte da transfiguração, só está disponível para quem é discípulo. A multidão não recebe o que o discípulo tem acesso.
O discípulo caminha ao lado do mestre. O discípulo aprende com o mestre. O discípulo respira o mestre. Enquanto a multidão se complementa apenas com uma migalha do que Jesus pode fazer. Qual o preço você está disposto a pagar? Qual é a posição que você escolhe nessa noite? Você precisa entender que quando você se torna um discípulo, a sua família é abençoada. Você precisa entender que quando você se torna um discípulo, a sua geração é abençoada. Você precisa entender que quando você se torna um discípulo, o seu coração é alinhado com o do mestre. Você precisa entender que quando você se torna um discípulo, uma cidade é alcançada, uma missão lhe é dada. Você precisa entender que quando você se torna um discípulo, você carrega mais de Cristo do que a si mesmo. É uma morte diária para uma vida eterna. Eu quero ler com você ler Lucas 5 no versículo 1, por gentileza. Vou ler aqui. Olha o que fala aqui. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Um pouco mais para frente diz que quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Agora olha o que fala aqui: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a grande pesca que haviam feito. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Que agora em diante você será pescador de homens. Mas olha aqui. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que nós estamos vendo aqui é a primeira pesca maravilhosa que acontece na vida de Pedro. Era um dia normal. Pedro não havia pego nada. E eu gosto como Deus é cuidadoso, porque a canção que nós cantamos aqui, inclusive um momento muito emocionante que foi Érica cantando com o seu filho, é a canção justamente que fala sobre a passagem que nós vamos conversar. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito num Deus que cuida dos detalhes. Então aqui nós estamos vendo que Jesus chega e usa o barco de Pedro para pregar. E ao terminar de pregar, diz a Pedro: vá onde o mar é mais profundo e lance as suas redes. E Pedro faz conforme o mestre havia dito. E uma grande pesca acontece. O que nós estamos vendo aqui é que Pedro está diante de um extraordinário milagre de Deus. Talvez Pedro tinha essa vocação há muito tempo e nunca havia pescado tamanha quantidade, então para ele era um grande feito na carreira dele. E a palavra fala que eles ficaram perplexos, então esse milagre brilhou aos olhos de Pedro. Só que Pedro foi chamado. Pedro recebeu um chamado. E ele deixou tudo, todos os peixes, o barco, o milagre para trás e seguiu o chamado. O que eu quero dizer para você é que um verdadeiro discípulo não se deslumbra com o milagre. O verdadeiro discípulo sempre irá brilhar o seu olhar para o chamado.
nos aproxima dele através de grandes feitos. Deus nos aproxima dele através de grandes milagres. Mas o milagre nunca pode ser maior do que o chamado que ele tem para você. E os seus olhos não podem brilhar porque é momentâneo. Os seus olhos devem brilhar porque é eterno. E o chamado que ele confiou a você é eterno. Seja ele claro a você nessa noite ou não, mas você tem um chamado de Deus. Mas talvez os seus olhos estão tão ofuscados pela frustração, pelo medo, pela angústia, que você não está conseguindo perceber que no fundo Deus está clamando: me ouve, eu tenho um chamado para você. Nós precisamos entender que Jesus vai sim nos atrair por milagres, mas o que nos faz permanecer é o chamado. Nós precisamos entender que Pedro, ao caminhar 3 anos em direção à promessa de se tornar um pescador de homens, aprende muito mais. Tem experiências, tem vivências e tem entendimentos. Aos 3 anos que ele caminhou com Jesus, muito mais do que aquele milagre poderia oferecer para ele naquela praia. Então, nós precisamos escolher esse lugar de permanecer. O milagre que a multidão tanto busca não oferece nem 1% do que a caminhada ao lado do mestre pode te proporcionar. Um discípulo de verdade renuncia ao milagre porque tem uma missão. E uma outra característica muito forte de um discípulo é a exposição. E eu quero ler com vocês o Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 13, que diz o seguinte: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de falar é a verdade. Então eu quero dar um plano de fundo para vocês o que está acontecendo aqui. Jesus vai para Samaria. E lá tem uma mulher que ao meio-dia vai buscar água. Só que meio-dia o sol é mais forte. E buscar água naquela época era uma responsabilidade das mulheres. Então normalmente elas iam mais ao entardecer do dia. E elas iam todas juntas, então eu imagino que era um evento para elas. Porque elas iam poder conversar lá no poço. Só que por que essa mulher vai ao meio-dia? Porque ela não queria ser vista. Porque ela não queria ser encontrada. Porque ela tinha uma dor e uma ferida que se envergonhava. E ao invés de resolver, ao invés de enfrentar, ela apenas estava buscando escondê-la. E ela vai ao poço como um dia normal, só que ela não sabe que Jesus está lá. E quando ela chega lá, Jesus pede água para ela. E ela fala: como que você, um judeu, me pede água se eu sou samaritana? E aí Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está lhe pedindo água, você me pediria água. E aí nós chegamos no ponto onde nós começamos a ler que Jesus diz que quem beber da água que ele tem se torna uma fonte. E essa mulher agarra essa verdade. Ela quer isso. Ela diz: Senhor, então me dê essa água, eu quero beber dela. Mas não era para se tornar uma fonte. Ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo aqui. Ela queria só sanar momentaneamente aquela dor que ela tinha. Porque ela pede para beber da água para não ter que voltar no poço. Para daí não precisar nem lidar com a mera exposição que estava tendo.
porque ela não queria que Jesus raspasse a ferida, tirasse o que estava infeccionado. Ela queria só botar um band-aid por cima e esquecer que aquela dor estava ali. Só que Jesus tinha mais para ela. E quando ela diz isso, Jesus fala: então vai e chame seu marido. O que Jesus fez? Expôs ela. Pegou a dor e colocou na luz. Está aqui. Então vá e chame seu marido. O que Jesus estava fazendo naquela hora não era matá-la, porque a exposição nas mãos de Jesus não vem para matar. A exposição nas mãos de Jesus vem para curar e vem para te tornar um canal de cura. Quando você permite. E é o que acontece nessa história. Mais para frente, essa mulher abandona o cântaro, porque ser exposta fez com que ela reconhecesse que Jesus era o Messias. E é por isso que Jesus quer expor áreas da sua vida que estão ocultas, para que você reconheça que Ele é o seu Salvador, que Ele tem o poder de dar respostas que você não obteve a sua vida inteira. E essa mulher abandona o cântaro, abandona a sua vergonha, abandona a sua dor, porque ela foi curada. E sabe o que ela faz? Se direciona à cidade. Uma mulher que não gostava nem de ir ao poço às 4 horas, que era o horário que normalmente as mulheres iam. Agora se pronuncia uma cidade, porque a exposição fez ela ser curada, e uma cidade foi alcançada. Então é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. O verdadeiro discípulo é exposto. O verdadeiro discípulo é exposto nas áreas que você não deseja ser, mas que precisa. Porque uma cidade precisa ser alcançada. Porque pessoas estão ansiosamente aguardando aquilo que você carrega. Por isso que você precisa ser um discípulo. E para nós irmos para o fim, eu quero que você entenda que Deus está chamando homens e mulheres que não têm medo da exposição, que carregam em si a marca das renúncias que fizeram, que carregam em si a marca da cruz que carregam todos os dias, não como uma dor, mas como um reconhecimento de quem o seu mestre é e por que foram chamados para este lugar. Nós precisamos entender que um discípulo de verdade, ele aceita a correção, ele aceita ser corrigido, ele é repreensível. Porque no Sermão da Montanha, o que acontece? A multidão está lá, porque eles achavam: vai ter milagre aqui. Mas o Sermão da Montanha foi o sermão mais duro que Jesus deu, porque ali ele demonstra qual é a conduta que aqueles que herdarão o reino dos céus devem ter. Mas o que a multidão faz? Se dispersa, começa a ir embora. Porque é nesse sermão que Jesus fala: se alguém te bater em um lado da face, ofereça o outro. Se alguém lhe pedir a sua capa, dê a sua capa e a sua túnica. Se alguém lhe pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Essas são características de um discípulo de Jesus. Ele não faz o que ele quer, ele não responde como foi proferido a ele. Ele resplandece Jesus em todos os seus atos. E a multidão vai embora. E Jesus chega para os discípulos e fala: vocês também não querem ir? E Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Porque as palavras de vida eterna não são lógicas a esse mundo. Elas não são lógicas ao padrão que as pessoas estabeleceram. Quando o evangelho se tornar lógico para você, repense, porque ele é ilógico. Porque Jesus sempre vai pedir para você fazer o que o mundo não está pedindo. É outra via, é outra corrida, é outra caminhada. Então um discípulo de verdade é exposto. Um discípulo de verdade é confrontado. Um discípulo de verdade é corrigido.
Um discípulo de verdade não se deslumbra apenas com os milagres. Ele permanece fiel ao chamado. E sabe o que esse discípulo recebe? Marcos no capítulo 10. Eu quero ler com vocês e aí nós vamos finalizar de verdade, que o Vini já está me olhando torto. No capítulo 28 diz o seguinte: então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Não é 5, não é 10, não é 20, são 100 vezes mais. No céu, pastora, não. Ainda nessa terra. Portanto, a renúncia parece loucura, mas quando você renuncia, você recebe 100 vezes mais o que você entregou. Porque não está nas coisas, mas está onde está o seu coração. E também, ao verdadeiro discípulo está disponível o seguinte: já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Então talvez hoje você está preocupado que você tem que abrir mão de algumas amizades. Você está preocupado que você tem que abrir mão de alguns negócios, porque aquilo não condiz com os princípios que você acredita. Meu querido, aqui na frente, há pouco tempo, tem 100 vezes mais preparado ao que você vai entregar. Portanto, há um chamado de Jesus para nós hoje. Há um chamado de Jesus para a cruz. Há um chamado de Jesus para que nós venhamos a morrer para nós, mas venhamos fazer com que Cristo seja vivificado em nosso viver. Há um chamado para cada um de vocês para uma vida de discípulo. Não mais para se sustentar com migalhas. Não mais para uma vida fadada aos sentimentos, mas para uma vida segura ao lado do seu mestre. Então quero que você se coloque de pé no seu lugar. E eu quero que nesse momento você fale com o seu pai. E você faça uma oração dizendo: eu não aguento mais decidir por mim mesmo. Eu não aguento mais decidir por coisas que só dão errado no final das contas. Eu não quero mais ser parte da multidão. Eu quero ser o seu discípulo. Eu quero negar a mim mesmo. Eu quero carregar a minha cruz. Eu quero reconhecê-lo em todos os meus caminhos e quero todos os dias ver a sua bondade na minha vida sendo manifesta. Comece a falar com Deus. Você não precisa de mim, você não precisa do louvor. É você e o seu pai nesse momento. Fale com o seu pai nesse momento. E ao som dessa canção, você ore como você nunca orou para o Senhor. Não se disperse. Comece a reconhecer quais são os caminhos que você tem traçado que você não deveria traçar. Comece a entender quais são as rotas que você precisa recalcular na sua história. O que você precisa entregar hoje. O que talvez tenha deslumbrado os seus olhos, que ainda não te fez reconhecer que o chamado é maior do que todas as coisas.